Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Hoje nós estamos aqui nesse sábado, dia 14 de junho, para nós, de 2025, para nós continuarmos o nosso estudo aqui do livro do Apocalipse, aonde nós estamos no capítulo 18, né? Hoje é a parte 33, né? A parte passada foi a parte 32, aonde nós começamos a falar ali no capítulo 18, né? No anúncio da queda da Babilônia. Nós vimos aqui no capítulo 31, capítulo 32, né? O porquê desse nome Babilônia, né? E você encontra várias e várias profecias contra a Babilônia. Não somente aquele reino, né? Que veio sobre o povo de Israel, levaram eles cativos na época de Daniel, do rei Nabucodonosor. Mas Babilônia sempre foi um nome, uma tipificação, né? Desse grande mal, dessa grande idolatria desse mundo, e ela vai se potencializar completamente na grande tribulação. E hoje eu já quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, vai lá em Apocalipse no capítulo 18, a partir do versículo 9, né? No estudo passado nós lemos no capítulo 18 até o versículo 8. E como nós falamos também no estudo passado, existe a Babilônia religiosa e a Babilônia comercial, né? Nós lemos no estudo passado, aonde nós lemos lá no capítulo 17, no versículo 16 e 17, que o próprio anticristo, ele vai destruir o falso profeta, ele vai destruir a Babilônia religiosa, porque ele vai querer para ele todo o culto, toda a adoração, né? Se você não assistiu o estudo passado, você assista. O próprio Deus vai usar a besta, vai usar o anticristo para destruir a Babilônia religiosa. Nós entendemos isso muito bem no estudo passado, tá? Até falei isso com vocês no estudo passado, a importância de nós compreendermos toda a palavra de Deus, para que Satanás não jogue a gente contra a palavra de Deus. Porque no estudo passado nós lemos lá em Apocalipse 17, lá no versículo 17 também, onde a Bíblia diz que o próprio Deus incutiu, colocou no coração do anticristo destruir, né, esse sistema religioso e querendo para ele toda a adoração do mundo, tá? Então é muito importante você examinar o estudo passado e você ter essa compreensão. Nós começamos ali, então o anticristo ele vai se levantar, vai destruir a Babilônia religiosa para querer todo o louvor e toda a glória para ele, né? Uma boa noite a todos que estão chegando aí com a gente, tá bom? No final eu cito o nome de vocês também, tá? Deus abençoe. Vamos lá. Apocalipse capítulo 18, lá no versículo 9, tem um subtítulo que diz assim, ó: Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Aqui a Bíblia começa a falar sobre os lamentos, né, de todos os reis da terra, os presidentes, todos os grandes que se prostituíram com Babilônia, né? Quando ver a fumaceira do seu incêndio, a destruição que o anticristo vai trazer sobre essa cidade base da Babilônia, onde nós vimos aqui 2 estudos atrás, né? Que ela está ali edificada sobre 7 montes, e nós entendemos isso um pouco ali melhor, né? Esse sistema religioso que vai ter a sua base ali naquele local, né? Versículo 11, ó. E sobre ela choraram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira adorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Olha isso. O tamanho da riqueza, lembrando que na grande tribulação só vai poder comercializar, comprar alguma coisa quem tiver a marca da besta, como nós já vimos isso. Vai ser um período também de miséria para todos aqueles que não quiserem a Deus. Vai ser um período de grande perseguição, como nós já vimos. Mas a Babilônia, ela vai dominar sobre todas as riquezas da terra. E todos os povos, todos os presidentes, todos os governantes, todas as pessoas farão com ela negócio, né?
tanto com a Babilônia comercial como com a Babilônia religiosa. Haverá comércio, porque ela vai ser dominante de toda a preciosidade dessa terra, né? Se você comprar uma boa Bíblia de estudo e você ler esses versículos aqui, você vai ver a explicação de tudo isso, né? O porquê que a Bíblia fala dessas madeiras caríssimas, de escarlata, que diz respeito à maior riqueza que há nesse mundo, financeiramente falando, materialmente falando, né? Aonde ela se assentou desde o início, está assentado até hoje, vai estar pior ainda sobre a sua luxúria, sobre a sua riqueza, né? Aonde todos os povos da terra vão fazer comércio com ela, né? Da mesma forma, ó, se você ler sobre a queda de Lúcifer, lá em... que a gente vai chegar nisso mais pra frente, se você ler sobre a queda de Lúcifer, lá em Ezequiel, lá em Isaías, a Bíblia diz bem assim, ó, e por causa da multiplicação do seu comércio, o seu coração se encheu de violência e de soberba. Multiplicação do comércio. Exaltar a glória, a luxúria no coração, né, as riquezas no coração. Aonde Lúcifer ali, ele levou com ele a terça parte dos anjos, né, eles foram destruídos, né, porque ele, como a multiplicação do comércio de Lúcifer foi adorar a si mesmo, né, porque a Bíblia diz que abaixo de Deus ele era o aferidor de medidas, né, ele era a perfeição, abaixo de Deus no céu ele era a perfeição, ele era o sinete da perfeição, era Lúcifer, né, quando ele era um anjo de Deus. Então ali se multiplicou, e a Bíblia diz lá em Isaías que Deus afundou ele no brilho das pedras que ele andava. Mais pra frente a gente vai falar ainda sobre ele, né? Vamos lá, gente, continuando aqui. Olha que importante esse versículo 13. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e cavalos, de carros, de escravos e até de almas humanas. Olha isso. O período da grande tribulação, a escravidão, ela vai voltar no mundo todo, no período da grande tribulação. No período da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais, onde onde o anticristo ele vai mostrar a verdadeira face dele, ali vai voltar o tempo da escravidão em todo o planeta. A grande Babilônia, ela vai governar sobre almas, ela vai determinar quem morre e quem vive. Ela vai matar todos aqueles que rejeitarem a marca da besta e que aceitarem Jesus Cristo. Eles vão fazer um grande comércio de escravos, e como está escrito no versículo 13, até de almas humanas, né? Tudo será escravizado, tudo será escravizado. Nenhuma religião tem direito de dizer quem vive e quem morre. Nenhuma religião pode fazer isso. Essa Babilônia aqui, eles fizeram muito isso na Idade Média e muito antes disso. Né? Queimaram pessoas vivas em fogueiras, né? Mataram pessoas de formas terríveis aí, né? Só você pesquisar na história. Então, assim vai ser o mover do anticristo na grande tribulação, da grande Babilônia. E aqui a Bíblia fala um pouco sobre o comércio dela no mundo todo, né? Vai comercializar de todas as coisas, desde pedras preciosas, especiarias, né? Até de escravos e até de almas humanas. Agora vamos lá, versículo 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, quer dizer, não vai ter mais prazer do pecado dela de jeito nenhum, né? E para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Toda a glória da Babilônia vai ser destruída. Ela vai se tornar uma grande cidade, bela, riquíssima, né? Assim como foi o reino do rei Nabucodonosor. Se você pegar uma boa Bíblia de estudo, você entender isso, né? O livro de Daniel e bem antes. Vai ser um reino glorioso nessa terra. O anticristo, o falso profeta, eles terão as suas cidades sedes, né? Eles terão a sua base nesse mundo aqui. Vai ser um lugar glorioso, cheio de festas, de toda a riqueza, né? No máximo da riqueza desse mundo. Só que nunca mais toda a glória, toda a riqueza vai ser destruída, nunca mais será vista. Versículo 15, ó. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente em marinheiros
e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade, que compara a grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça e choraram, e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Olha isso. A destruição da Babilônia religiosa, colocando Deus no coração do anticristo realizá-la. Em uma só hora, pode ser um tempo, uma hora do nosso relógio, pode ser um tempo de 3 anos e meio, representando a segunda parte da grande tribulação, nós não sabemos. E também para nós não importa, porque a igreja não vai estar aqui, os salvos não estarão aqui. Mas o que importa para nós é a profecia, ó. A profecia da destruição da grande Babilônia, que chama também do grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor vai terminar aqui no capítulo 19, na batalha do Armagedon, onde o Senhor Jesus virá do céu e vai destruir todos eles, né, com a palavra da boca dele. Mas todas essas profecias aqui você encontra na Bíblia toda. Em Isaías, em Ezequiel, em Joel, em Zacarias. Você encontra muitas profecias falando sobre esse dia, onde a Bíblia diz que os céus vão se alegrar, porque a grande esperança do crente, do cristão, é esperar a volta de Jesus para reinar com ele aqui, como nós vamos começar a falar no capítulo 19, do versículo 11 em diante. Aí lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, eu vou entrar com você profundamente sobre todas as passagens na Bíblia que falam sobre o reino milenar de Jesus aqui ainda nessa terra. Essa é para ser a grande esperança do cristão. Desejar, lutar, vencer, guardar o coração, se manter incontaminado do mundo, se santificar, se separar de todo quanto é tipo de coisa imunda e suja, para quê? Para poder estar com Cristo. Essas palavras que a gente vai ver do capítulo 19 em diante, depois do capítulo 20, isso aqui era para estar enriquecendo o coração de todas as pessoas na igreja, né? Para encher a gente de esperança e desejo de habitar com Cristo aqui numa terra que ele vai transformar pelo poder dele. E tudo isso vai dar-se início na destruição, Deus trazendo juízo. Deus trazendo juízo sobre a Babilônia religiosa, depois o próprio Cristo vai destruir a Babilônia comercial, ele vai destruir tudo, né? O reino do falso profeta, do anticristo. Vamos continuar aqui, ó, versículo 21. Tem um subtítulo que diz assim: a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Verso 21 diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de trombetas, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum. De qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Quer dizer, nunca mais vai haver trabalho, festa, alegria nenhuma, né? Que isso vai ser o centro dessa Babilônia, dessa grande meretriz, né? Uma falsa alegria, uma falsa felicidade que vai dar o vinho da luxúria dela para o mundo todo, né? Um grande engano, né? Que essas pessoas viverão nesse período da grande tribulação. Se prostituirão com ela, mas tudo isso vai ser destruído, né? Versículo 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou grande sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Gente, a grande Babilônia, a grande meretriz, vai matar milhões e milhões de pessoas na grande tribulação. Todos os salvos, todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo na grande tribulação. Ela vai derramar sangue de santos, de salvos, eu já falei isso várias vezes, né? Todo aquele que quiser ser salvo na grande tribulação,
Não é que vai pagar, não é errado, não é certo a gente falar pagar com a própria vida, né? Porque quem paga a salvação é Cristo na cruz. Mas todos vão ter que morrer, todos terão morte violenta na grande tribulação. E ali vai haver o grande juízo de Deus, né? É super importante para o cristão compreender toda a palavra, compreender toda a obra de Deus. Entender que hoje há tempo de misericórdia para com todos, para com a salvação, né? Mas haverá o juízo de Deus que virá sobre essa terra, virá sobre os ímpios. E todos aqueles que já morreram sem Cristo, sem a salvação, eles vão estar debaixo do juízo de Deus eternamente, debaixo de grande condenação, né? Então, a Bíblia fecha aqui. Eu não fui para dentro dessas palavras aqui que eu li com vocês, ó. Existem muita gente, mas muitas referências que a gente podia ler em várias passagens na Bíblia, um monte. Cada versículo aqui, existem várias referências para a gente em várias passagens na Bíblia. Eu preferi não fazer isso, eu preferi ler corrido aqui, como eu vou fazer uma leitura aqui com vocês aqui, eu acredito que até o versículo 10 também, do capítulo 19 em diante. Por quê? Porque do versículo 11, mas principalmente do capítulo 20, a gente vai andar bastante na Bíblia, tá? Não vai ser nesse estudo de hoje, vai ser provavelmente no próximo, na segunda-feira. Porque aí a gente vai falar sobre o milênio, porque o milênio é algo novo para a maioria das pessoas que estão na igreja. A maioria das pessoas só pensa assim, vamos morar com Jesus no céu, e não tem essa compreensão. E não entende que Jesus ainda vai reinar aqui durante 1000 anos aqui nessa terra. Então, quando a gente chegar no milênio, que acho que a partir do capítulo 20, né, que a gente vai mais a fundo, aí eu vou andar bastante com vocês na Bíblia, né? Mas aqui a gente vai fazer uma leitura mais rápida, somente se apegando mesmo nos versículos que estão aqui, tá? Sem ir para outros lugares na Bíblia, apesar de ter várias e várias referências de tudo que a gente está lendo aqui, tá? Vamos lá, ó. Apocalipse, capítulo 19, a Bíblia fala sobre o júbilo no céu. Enquanto a grande meretriz vai ser destruída, enquanto o anticristo vai estar com o exército dele ajuntado para poder atacar o Senhor Jesus, para poder destruir Israel, né, no caso, e Jesus Cristo verá sobre as nuvens, que você vai ver mais tarde. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, em contrapartida no céu vai haver grande júbilo e grande alegria de todos os salvos, né? Ó, capítulo 19, versículo 1 diz assim, ó. Depois destas coisas, ouvi no céu o apóstolo João dizendo, uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Uma numerosa multidão, a igreja de Cristo, os salvos, os anjos, todo o céu vai estar em festa, porque eles vão entender que ali veio a salvação do nosso Deus, ali vai se cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus que era para ter se cumprido lá com o primeiro Adão, onde foi adiado e Deus enviou para a terra Jesus Cristo, que a Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Onde sempre foi o propósito de Deus habitar com o povo dele aqui nessa terra, antes de levar para o céu, para os tempos eternos, tá? Então é muito importante, tudo isso que eu tô falando para você, tudo isso aqui é um projeto de Deus, que você encontra isso aqui na Bíblia toda. Infelizmente, hoje, uma boa parte da igreja de Cristo, ela fica apenas no raso, né? A gente fica congregando na igreja apenas para usar a fé, para poder arrumar emprego, curar o corpo e abençoar a família. E fica a vida inteira só nisso daí, ó. Aí a pessoa não tem uma esperança forte, né? Ela fica apenas usando a fé dela para conseguir bênçãos aqui nessa terra, e ela fica, me batizei nas águas, aceitei Jesus, agora eu vou pro céu, agora eu vou tocar minha vida aqui embaixo. Não, era pra gente estar se enriquecendo, né? Quando a gente chegar pra gente falar no capítulo 20 a respeito do milênio, eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou dedicar um tempo maior pra gente falar sobre fé e esperança, tá? Essa grande importância que nós temos que ter na nossa vida, ó. Versículo 2. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha isso. João, ele viu uma grande voz de júbilo no céu, louvando a Deus, porque verdadeiros e justos são juízos de Deus. Deus trouxe juízo sobre a Babilônia. Deus julgou a Babilônia. Mais uma vez, Deus não quer julgar ninguém. Eu vou falar sobre o juízo de Deus profundamente quando a gente chegar no capítulo 20, lá no versículo 11. Aí eu vou gastar acho que um estudo aqui inteiro ou dois só para falar ali.
sobre juízo, ser julgado, ser justificado, ser santo, né? Não ser julgado por Deus. Verdadeiros e justos são os seus juízos, porque Deus julgou todo o pecado, julgou toda a prostituição da meretriz, desse sistema religioso mundano, e que ele age no mundo, né? Que Satanás usa as suas potestades no mundo para influenciar o ser humano a todo tipo de prostituição, né? A levar o ser humano para longe de Deus, a viver uma vida longe, afastada do Senhor. O céu vai louvar a Deus aqui por causa do juízo de Deus. Porque Deus, todo salvo verdadeiramente, ele odeia, ele tem que odiar o pecado, porque o pecado ele afronta a Deus. O pecado sempre afronta a Deus, e todo salvo verdadeiro ele ama a justiça. Você, como cristão, você deveria estudar na tua Bíblia sobre justiça. Eu já falei aqui outras vezes. Compre uma chave bíblica. Chave bíblica. Jogue no Google lá, chave bíblica, compra uma. Vê lá, pega lá a palavra justiça. Vai estudar tudo que tiver na Bíblia sobre justiça. Vai entender, vai buscar a justiça do reino. Vai entender o que é a justiça de Cristo. Como ele mesmo falou, né? Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a justiça do reino, ser justificado. Ter a couraça da justiça como uma parte da armadura espiritual sobre você. Amar a justiça tem a ver com odiar o pecado e amar a vontade de Deus, negando-se a si mesmo. E buscar a justiça de Cristo, foi aquela que ele venceu lá na cruz, né? Não viver com orgulho, na soberba. Eu sempre falo isso na igreja, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou fraco, eu sou pecador, eu não consigo me levantar, você é mais forte que eu, você é melhor do que não sei o quê, eu preciso de oração dos irmãos, eu não consigo mudar. Quando a pessoa ela vive desse jeito, uma coisa, todos nós temos que reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas. Mas quando uma pessoa ela vive a vida inteira vivendo no pecado, no erro, buscando oração, ela não muda, ela não coloca no coração dela mudar, aquilo ali, igreja, a pessoa ela não ama a justiça de Deus. Ela quer se apoiar na própria fraqueza dela, né? Amar a justiça de Deus é se libertar de tudo que entristece a Deus, de tudo que te afasta do Espírito Santo. Mas aí tem um coração humano que quer nos enganar, que quer dizer pra gente que a gente tá sempre bem, né? Que na verdade Deus sabe que a gente é pecador, Deus sabe que a gente é fraco, então ele perdoa a gente todo momento, toda hora, só que isso é um grande engano, isso é um grande erro, né? Nós vamos falar isso melhor quando a gente chegar lá no capítulo 20, lá no verso 11. Vamos lá, o versículo 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, que nós entendemos que é uma representação da igreja, e os 4 seres viventes, que são a classe dos anjos, que nós também vimos isso lá no começo do estudo, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Igreja, isso aqui é muito forte, ó. Eu já falei isso aqui com vocês antes. Quando eu chegar no milênio aqui, eu vou falar melhor isso com vocês aqui. Dai louvor, sai uma voz do santuário dizendo, para todos os salvos do céu, dai louvores a Deus, os pequenos e os grandes. Os pequenos e os grandes. Eu já falei isso aqui uns tempos atrás no estudo. Vou falar isso aqui de novo quando a gente chegar no milênio. No céu vai haver diferença. Vai haver diferença de galardão. Vai haver diferença de luz. Uns vão brilhar mais do que os outros. Vai haver diferença de riqueza, de recompensa espiritual. Vai haver diferença. Você vai ver quando a gente chegar. Acho que mais para frente eu vou pregar para você a respeito das 5 coroas, né? Acho que eu já falei um pouco aqui antes, eu vou falar com você novamente, né? Coroa da justiça, coroa da alegria, coroa de glória. São 5 coroas que nós temos espiritualmente, que era para nós estarmos buscando aqui. Eu falei um pouco nos estudos atrás aqui, vou falar novamente no milênio. Vai haver diferença. O Senhor Jesus falou também outra palavra, aquele que quiser ser grande no reino de Deus, esse que sirva a todos, né? Quanto mais uma pessoa se dedica a honrar a Deus, ser forte, servir a todos, maior ela vai ser no reino de Deus. E era também algo para a gente estar buscando, né? Não para a gente hoje parece que todo mundo quer ser servido.
Todo mundo quer ser servido. O pessoal vai na igreja, não gosta, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Ah, eu vim aqui para orar por mim, que não sei o que eu sou isso, que eu sou aquilo. Todo mundo hoje parece que quer ser servido. E quem quer ser grande no reino de Deus, esse é que tem que servir a todos, com a sua força, com a sua fé, com a sua santidade, tudo isso buscando, é lógico, em Cristo, né? E é só um parênteses que eu quis dizer a esse respeito aqui, que era para a gente estar buscando isso. Era para a gente estar buscando isso. Eu quero ser grande no reino de Deus. E não é competição aqui embaixo para ser o melhor do que o outro, não. É para ser grande diante de Deus, é para aumentar a sua recompensa no céu. Era para a gente estar acumulando tesouro lá em cima, como Jesus falou. Era para a gente estar juntando tesouro lá em cima. Só que, infelizmente, a gente fica acomodado nessa terra, né? Por isso que Deus ele se manifesta tão pouco, né? Por causa da pequenez que a gente leva, da nossa vida que a gente leva com ele, falando isso no geral, né? Versículo 6, ó. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Nós já, no começo do estudo, começo não, né? Acho que lá na parte 7, 8, 10, nós falamos, você pode pesquisar aí, nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, tá? Nós já estudamos isso aqui. Aqui nesse ponto, aqui os salvos, antes de Jesus Cristo vir destruir a besta, o falso profeta, destruir os exércitos do mundo, que você vai ver no versículo 11 em diante, antes dele vir isso, o céu vai estar em festa. O céu vai estar louvando a Deus, porque está próximo do retorno do Messias, aqui que Jesus Cristo vai voltar. A volta de Jesus não é o arrebatamento da igreja, como nós já explicamos. O arrebatamento na igreja, nós já lemos que a igreja vai se encontrar com Cristo nos ares. E ali vai haver o período de 7 anos de grande tribulação. E nesse final aqui, dos 7 anos que está no fim aqui, Jesus Cristo vai voltar nas bodas do Cordeiro, junto da sua noiva, para reinar aqui nessa terra durante 1000 anos, com a igreja dele, com os salvos do Antigo Testamento, que nós vamos observar isso no capítulo 20 em diante. Tá? Então aqui o céu vai estar em festa, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. E nós estudamos aqui profundamente no estudo das bodas, que você pode encontrar aqui, tá? Se você pesquisar no YouTube, no nosso canal, acho que no Facebook também está, tá bom? Vamos lá, o versículo... Nós já lemos, né, no versículo finalzinho do versículo 7, ó, a noiva do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Nós já lemos a esse respeito. Acho que foi nesse ponto aqui que eu preguei para você sobre as coroas, né? Se ataviou é se adornar, é buscar os adornos espirituais para poder se apresentar para o seu noivo, para o seu marido, né, que é o Senhor Jesus. Nós já vimos isso, né? Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós também já estudamos isso, né, no estudo das bodas. Foi dado vestir-se, estudamos a respeito de vestimenta, né, buscar as vestes espirituais que o Senhor Jesus tem para nós. Nós já estudamos isso profundamente no estudo das bodas do Cordeiro, que você pode pesquisar aí. Tá? Principalmente no YouTube, no nosso canal, tá? Você pesquisa lá, eu não lembro qual parte foi do estudo, mas se você colocar lá, estudo do Apocalipse, bodas do Cordeiro, você vai encontrar lá, acho que tem uns 2 capítulos falando nesse respeito, tá? Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós também já vimos isso, os convidados da ceia das bodas. Que foi assim como João Batista, como todos os salvos do Antigo Testamento. Que eles são convidados da ceia das bodas, né? Nós já vimos isso profundamente, que as bodas é Cristo e a sua igreja, e a sua noiva, né? Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Né? Olha isso. Tá, imagina isso, o apóstolo João, um homem que teve uma comunhão assim com Deus, que meu Deus do céu, um homem de mais de 94 anos de idade aqui, teve tanta comunhão, andou com o próprio Jesus, conheceu aquela grandeza daquela glória que Deus estava revelando para ele ali,
ele naquele ápice de glória aqui, ele cometeu um erro aqui, né? Ele se prostrou ao pé do anjo para adorar. Agora você imagina isso, um homem que tinha tanta comunhão, tanta experiência, ele andou com o próprio Jesus, mas era tão grande o que ele estava vendo, tão grande o que ele estava vendo, que ele quis adorar aquele mensageiro, aquele que estava mostrando as coisas para ele, né? Versículo 10, ó. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Ó, dá uma parada aqui. O anjo falou para o apóstolo João, não faças isso, eu sou conservo teu. Quer dizer, eu sirvo a Deus servindo vocês. Eu sirvo vocês, eu sirvo aos seus irmãos. Ele falou, não faça isso, né? Vamos ler ainda assim, ó. Ele, porém, me disse, vem, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha isso, gente. Se Deus quiser, a gente vai, logo daqui a pouco, a gente vai fazer um estudo sobre batalha espiritual. E a gente vai falar um pouco sobre anjos. Deus, ele envia anjos para nos guardar, para trazer vitória, para falar conosco. Os anjos falam com a gente, trazendo a mensagem de Deus. Os anjos derrotam os demônios, vencem os males que existem nesse mundo espiritualmente falando. Só que os anjos, eles só vêm para aqueles que guardam o testemunho de Cristo. Os anjos guardam aqueles que não servem a Deus se tiver alguém que ore por aquelas pessoas. Tem que haver alguém que interceda. Aí, por amor àquela pessoa que é fiel, o Senhor envia anjos para guardar aquelas pessoas. Mas os anjos, eles são conservos, eles servem a Deus nos servindo. Os anjos, eles vêm para responder às nossas orações, trazendo a resposta de Deus. Eles vêm com as suas armas, eles vêm para batalhar a nosso favor, eles vêm para trazer mensagem, como eu já disse. Mas eles só fazem isso para quem guarda os testemunhos de Jesus, gente. Por que muitas vezes a gente vê a gente falando isso, pessoas murmurando, reclamando contra Deus? Por que Deus deixou esse mal vir na minha vida? Por que esse mal aconteceu comigo? Não sei o que, eu tenho tanta fé em Deus, eu acredito muito em Deus, irmão. Não é só isso. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho tanta fé em Deus, acredito tanto em Deus, mas isso é uma coisa que é feita da boca para fora. Acreditar em Deus é guardar o testemunho de Jesus. Guardar o testemunho de Jesus é observar, é ter uma comunhão com Ele, um envolvimento com Ele. Não é só ficar postando versículos isolados da Bíblia, como se fosse uma coisa bonita. Não é isso. É ter uma vida com Deus, é morrer para esse mundo, é nascer para Cristo, é receber o Espírito Santo, é todos os dias se alimentar, praticar a palavra. Guardar o testemunho de Jesus é manter uma fé forte, é manter uma fé firme. E mesmo em momento de fraqueza que todo mundo passa, não correr para pessoas, correr para celular. Eu sempre falo isso na igreja. O que adianta ficar postando no celular que tá mal? Ah, eu preciso de um abraço, preciso não sei o quê, hoje eu tô mal, fulano me aborreceu. Gente, guardar o testemunho de Jesus é ir aos pés dele constantemente, mesmo quando nós estamos fracos. O que me adianta ficar postando na internet quando eu tô mal? Hein? Quando eu tô mal, quando eu tô derrubado com alguma coisa, quando eu tô fraco, tem dias na vida quando eu não tô bem espiritualmente. Aí o que me adianta eu ir pra internet postar que eu tô mal? Ficar postando porque alguém me chateou, alguém me aborreceu. O que me adianta isso? Não adianta nada. Ah, eu vou ter. Aí vocês vão mandar um versículo pra mim, vocês vão mandar uma mensagem pra mim, vocês vão falar que tá orando por mim. Mas não é isso. Não é isso que é o testemunho de Jesus. Não é isso. Eu tenho que me envolver com Ele, eu tenho que buscar, eu tenho que ir aos pés de Cristo, eu tenho que buscar ter uma comunhão, eu tenho que buscar conhecê-lo. É na humilhação, é no quebrantamento. Não é somente buscar a oração de pessoas, isso é importante, a gente precisa da oração uns dos outros. Mas a gente precisa conhecer a Cristo. Guardar o testemunho de Cristo é a fidelidade. É mesmo Ele, lembra quando Jesus também teve um momento de grande agonia? Ele chamou os discípulos para orar com ele. Ele abriu o coração, ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Mas o que Jesus Cristo ele fez? Ele foi orar, ele foi rasgar o coração dele, ele se afastou um pouco dos discípulos, ele foi orar à parte, ele foi orar sozinho, ele foi buscar. Sabe, às vezes as pessoas não gostam que eu falo isso, mas eu falo isso pro teu bem. A gente precisa de ajuda dos outros, sim. A gente precisa que os outros orem por nós, por a gente, sim. Mas, igreja, não dá para ser salvo só assim. Você precisa conhecer Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. E intimidade é intimidade, não é a 3, é a 2. É você e Cristo, é você e o Espírito Santo. E isso é na oração. Guardar o testemunho de Cristo é conhecê-lo. Lembra que eu preguei, lembra que eu mostrei para vocês aqui
uns estudos atrás que Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai trazer vingança, lembra? Contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Está escrito isso, acho que lá no Evangelho de João, se eu não me engano. Você pode jogar aí. Você pode jogar no Google. Cristo vai trazer vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Joga aí que eu não vou abrir agora, que eu não vou achar de cabeça. A gente precisa conhecer a Deus. Os anjos, eles vêm para aqueles que guardam o testemunho de Cristo. Para aqueles que andam como Cristo andou, como que reagem como Jesus Cristo reagiu, né? É muito bonito ficar postando na internet, toda hora que tá mal pedindo oração, isso é muito bonito. Mas tem uma hora que tem que sair disso, tem que sair disso. Tem uma hora que a pessoa tem que colocar no coração, peraí, eu tenho que nascer de Deus, eu tenho que conhecer a Deus. Eu não posso ficar recebendo, eu não posso ficar a vida inteira dependendo da força dos outros. Eu tenho que nascer de Cristo, eu tenho que conhecer o Espírito Santo, e nisso é em meio a dores, isso é em meio a angústia. E isso é guardar o testemunho de Cristo, ao invés de ir para a internet, ao invés de ligar para alguém, ao invés de falar com alguém, dobra o joelho e vai orar. Dobra o joelho e vai orar. Eu sempre falo aqui, há uns anos atrás eu estava na igreja, e por 3 vezes aconteceu isso aqui que eu vou falar. Chegava uma senhora na igreja por volta de 1h30, estava lá no centro de Osasco. Chegava uma senhora na igreja lá por volta de 1h30 da tarde, 2 vezes ela fez isso. Ela quis fazer na terceira, eu não deixei, mas 2 vezes ela fez isso. Ela chegava lá 1h30, aí ela sentava e ela não orava, ela ficava falando comigo, falando, ela ficava 1h30 falando comigo. Aí dava 2:55, assim, eu falava, ó, a senhora espera um pouco, vai junto do povo lá, que daqui a pouquinho eu venho que eu vou começar a reunião. Aí ela falava, não, pastor, não vim ficar pra reunião não, eu vou embora, não vou ficar não. Aí o primeiro dia eu olhei pra ela assim, falei, ela ficou 1h30 falando comigo. Aí segundo dia ela veio, a mesma coisa. Daí até a reunião das 3, chegou por volta de 1 e pouco da tarde, ficou falando comigo há um tempão, deu 5:03, falou, daqui a pouquinho eu venho começar o culto. Não, eu tô indo embora, vai dar, tudo bem. Aí no outro dia ela veio do mesmo jeito. Aí chegou lá, era 1h30 da tarde, sentou, pastor, eu já cheguei, nem sentei perto dela, eu já fiquei de pé, falou, já que a senhora vai embora 2:55, o que a senhora faz? Em vez de a senhora ficar falando comigo, a senhora dobra o seu joelho e vai ficar orando aí até das 3 horas da tarde. Falei bem assim pra ela, eu não vou ficar ouvindo a senhora hoje, não vou conversar com a senhora hoje. Dobra o joelho aí e fica, quando der 5:03, a senhora levanta, a senhora vai embora, como a senhora faz todo dia que a senhora tá vindo aqui. Pensa numa mulher que ficou brava comigo. Pensa numa mulher que ficou brava. Eu nunca mais vi aquela mulher na igreja, nunca mais vi. E tô em paz até hoje. Por quê? O que adianta eu ficar deixando ela ficar falando comigo? Eu falei pra ela, eu não vou ficar ouvindo a senhora 1h30 hoje. Eu falei pra ela, dobra o joelho e fica orando 1h30. Quem disse que ela quis? Quem disse que ela quis? A Bíblia diz lá em Tiago que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme, tá? O pastor, você que é obreiro, você que atende pessoas, você não pode ficar deixando as pessoas ir pra você a vida inteira. Você não pode. Você não pode deixar as pessoas ficarem indo até você a vida toda. Você tem que levar as pessoas para Deus. Você não pode trazer as pessoas para você. E inicialmente as pessoas vêm para a gente. Elas vêm falar, a gente tem que atender, a gente ora, mas a gente tem que guiar aquelas pessoas a ir até Jesus Cristo, não trazer as pessoas para a gente, né? Então foi uma pessoa que eu fiquei em paz, mandei ela orar 1h30, já que ela queria ficar falando comigo. E a hora que ela nem deixava eu falar, porque esse tipo de gente nem gosta de deixar os outros falar, só fala sem parar. Em vez dela ficar falando comigo, eu falei, vai orar 1h30. Quem disse que ela quis, né? Mas ela queria ficar enchendo linguiça, como se diz ali, né? Mas é assim, muitas pessoas. Guardar o testemunho de Cristo, gente, os anjos só vão andar com você se você guardar o testemunho de Cristo. Se você andar como ele andou, se você viver como ele viveu. A gente é fraco, todo mundo é fraco. Todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa. Mas a gente não pode depender de pessoas. Precisar é uma coisa, depender só de Deus. Tá? Então, quanto mais cedo uma pessoa entende isso, mais anjos Deus vai enviar ao seu favor. Eu vou falar com você, né, do estudo de batalha espiritual, que Deus, ele queria que a gente tivesse uma milícia de anjos. Cada crente tinha que ter uma milícia de anjos. Milícia é um pequeno exército. Mas eu vou falar isso aí com você no estudo, que Deus só manda anjo para quem luta. Deus só manda anjo para quem guerreia. Só manda anjo para quem guerreia. Se você não guerrear espiritualmente, se você não for uma pessoa que assume a sua vida em oração, você só vai ter os anjos da fé dos outros, tá? E os anjos da oração dos outros não permanecem com você.
Eu vou explicar isso para você no estudo. Tá? Aí fica a vida inteira, eu só me sinto melhor quando o fulano ora por mim. Eu só me sinto bem quando eu tô na igreja. Quando eu saio de lá eu fico mal, porque não tem anjo com você. O anjo não te acompanha, a presença de Deus não te acompanha. Por quê? Porque a pessoa ainda não decidiu se colocar de pé. A pessoa ainda não se decidiu se revestir da armadura, tem uma vida de oração. Fica vivendo como menino, como criança a vida inteira, postando tudo o que acontece, toda a tristeza do coração. A vida inteira pedindo oração para todo mundo. E nunca procura conhecer a Cristo de verdade. Tem que entender isso, gente. Para conhecer Jesus, você tem que sair do barquinho. Você tem que andar sobre as águas. Você não pode ficar agarrado com os outros a vida inteira, não. Senão você nunca vai ter anjo com você. Você só vai ter os anjos que os outros vão estar orando por você. Eles não permanecem com você. Deus queria que você tivesse uma milícia. Mas Deus só manda anjo para quem guerreia, para quem batalha. Ah, mas nem todo mundo é forte. Irmão, ninguém é forte. Ninguém é forte. Depender de Cristo é a humilhação na oração. É rasgar o coração. É colocar aos pés dele as suas fraquezas, os seus medos, como eu faço direto. Colocar os meus medos, minhas fraquezas, minhas angústias, as minhas dores ali, rasgar o coração, a alma na madrugada em casa aqui em oração. Buscar a força dele, levantado ali e seguir em frente. Levantado ali e ir pra cima e seguir em frente. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo pode, tá? Não tem essa conversa fiada não, que um é mais forte que o outro não, tá? Porque todo mundo pode. Todo mundo pode, só depende do querer de cada um. Vamos ler de novo aqui o versículo 10, ó. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqueles que mantêm o testemunho de Cristo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É aquele que guarda a palavra, a fé, a perseverança. Guarda a perseverança, aquele que tem um objetivo. Eu vou andar com Cristo, eu vou viver com Cristo no milênio aqui e na eternidade depois no céu. Espírito da profecia é isso. É aqueles que guardam a perseverança, como nós já lemos tanto aqui, os salvos. Salvação individual. Eu não posso te salvar, ninguém pode salvar ninguém. É Jesus quem salva mediante a sua fé, a sua perseverança. Tem coisas que é você que tem que vencer. Tem coisas que a oração de alguém pode nos ajudar e nos ajuda, é lógico. Tem coisas que as orações dos outros abençoam a gente. Agora, o essencial da vida, que é a salvação, a oração de ninguém pode nos salvar. É a pessoa que tem que vencer. É a pessoa que tem que ir. É aqueles que guardam o espírito da profecia. É aqueles que conhecem. Lembra que eu li com você lá no capítulo 1 de Apocalipse? A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e que guardam as palavras do livro dessa profecia aqui. Aqueles que entendem o fim das coisas, aqueles que entendem o juízo de Deus, a justiça de Cristo. Guardar o espírito da profecia é você entender que ele não veio somente para curar o teu corpo, para te abençoar financeiramente, para abençoar a tua família, não. Ele veio para te salvar do juízo de Deus e para te levar com ele para o céu. E para você esperar o retorno dele aqui nessa terra sendo fiel. Guardar o espírito da profecia é se manter incontaminado do mundo. Como está escrito em toda a palavra. Se manter incontaminado, se manter limpo. Buscar, guardar o coração, buscar um coração novo, é tudo em... Olha como que é crer em Deus. Crer em Deus é acreditar em tudo que eu estou falando para você. Cada palavra que eu estou falando aqui são versículos que estão na Bíblia aqui. Está tudo aqui. Então quando a pessoa fala, eu acredito muito em Deus, acreditar em Deus é como a Bíblia fala, no Novo Testamento e no Antigo, em tudo. Fala para guardar o coração, fala para se manter incontaminado, fala para manter uma perseverança, fala para estar aos pés de Cristo, fala tudo isso e muito mais. Tudo isso e muito mais. Fala para você não causar ciúmes no Espírito Santo. Pera aí, eu tô passando uma luta muito grande aqui. Eu vou fazer o quê? Ah, eu vou pegar o celular e vou falar com aquela pessoa que sempre me ajuda. Pera aí, mas e o Espírito Santo tá onde nisso? E cadê a minha humilhação diante dele? Ah, mas é mais fácil pegar o celular, né? É mais fácil pegar o celular do que jejuar, do que acordar de madrugada, do que aguentar pancada. É mais fácil pegar o celular. Olha causar ciúme no Espírito Santo aí. Cadê que a pessoa paga preço para ser atendida por Deus? Cadê que a pessoa se santifica para ser grande diante de Deus? Para poder ser atendida por Deus? Né? Então tem tudo isso, gente. Acreditar em Deus é isso e muito mais.
Tudo isso está escrito na Bíblia. É só você examinar as escrituras aqui, que a cada dia o Espírito Santo vai te moldar em uma palavra. Cada dia ele vai te moldar. Cada dia. A força de um homem, de uma mulher de Deus, está em reconhecer que ela é fraca. Aí está a verdadeira força, sabia? Todo homem e mulher de Deus que você julga que é forte, da Bíblia ou dos tempos de hoje, aquela pessoa ela só é forte, sabe por quê? Porque ela reconhece as fraquezas dela. E como ela reconhece as fraquezas dela, então ela busca, ela se humilha, ela vai, ela sabe que ela tem que ser forte. Ela sabe. Eu agradeço a Deus por todo mundo que ora por mim, pela minha esposa. Eu agradeço a Deus, mas eu tenho que ser forte. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que acordar de madrugada. Eu tenho que ser, só eu sei das minhas dores e os outros não ficam sabendo das minhas dores, porque quem sabe é Deus. A partir do momento que Jesus já sabe das minhas dores, eu vou falar com os outros para quê? Para que eu vou falar se eu já falei com quem resolve? Então tem que entender isso. Então se eu não falo com quem resolve, então tem que estar falando com todo mundo. Sabe, gente, isso daqui é uma fé que Deus quer que todo mundo tenha, mas isso aqui é conhecer a Deus, isso aqui é uma caminhada, isso aqui é um amadurecimento. É um amadurecimento. Deus não fez nenhum cristão para ser fraco, ele fez para ser forte, mas nem todos querem isso, porque isso daí dá trabalho, isso daí você sente dor. Para você ter a segurança do Espírito Santo em você, para você ter uma intimidade com Deus, você vai passar por muita solidão na tua alma. Muita solidão na tua alma. Só que não é a solidão do pecado, é a solidão daquela pessoa que fala, a partir de hoje eu vou conhecer a Deus. Chega de ser menino, chega de ser criança, chega de ser fraco, chega. Aí quando a pessoa começa ali, aí o Espírito Santo vai começar a entristecer aquela pessoa, ele vai entristecendo, vai entristecendo, porque é na tristeza que o Espírito Santo causa que aquela pessoa vai sendo lavada, que ela vai sendo arrancado dela tudo que atrapalha a Deus de se envolver com ela de verdade, tudo. E isso é por meio de dores, isso é por meio de tristeza. Só que o final disso é uma alegria eterna na alma, uma alegria eterna. Se você pegar a chave bíblica e você ver lá a palavra tristeza, pesquisa lá para você ver o tanto de versículo que a Bíblia manda você se entristecer. A Bíblia manda a gente se entristecer. Lá na carta de Tiago, o Senhor ele fala isso. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e Ele em tempo oportuno vai te exaltar. Eu amo essa palavra. Está lá em Tiago isso. Deus fala, converta o seu riso em pranto e converta a sua alegria em tristeza. Quer dizer, vai se humilhar. Ao invés de ficar rindo superficialmente, ao invés de ficar buscando coisas para alegrar a tua alma, converta o seu riso em pranto. Quer dizer, vai chorar, vai angustiar a sua alma. Não fica esperando alguma coisa ruim acontecer para você chorar, não. Vai se angustiar. Dobra o seu joelho em oração e começa a converter o seu riso em pranto. Converter o seu riso em pranto, em vez de ficar procurando coisas vazias para se alegrar, vai se entristecer. Converta o seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Muitas vezes a gente tem que converter a nossa alegria em tristeza. Converter. Pode estar tudo maravilhoso na minha vida, mas eu tenho que me entristecer em oração. Só entende isso quem estuda isso, quem tem uma vida de oração com Deus. Eu tenho que me entristecer. Só que não é entristecer porque o fulano tá morrendo, porque eu tá desempregado, não é isso não, gente. Isso aí até o ímpio faz. Não é se entristecer porque eu preciso de milagre para alguém, não. É me entristecer por querer conhecer a Deus. Me entristecer, tá lá em Tiago essa palavra. A Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus que Ele vai te exaltar. Uma boa parte das pessoas só querem alegria, só querem sorriso e alegria. Elas não sabem se entristecer em oração. Elas não sabem chorar em oração. Elas não sabem humilhar o espírito dela. Você tem que humilhar o seu espírito diante de Deus. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você nunca vai conhecer a Deus. Você nunca vai ter a salvação plena na tua alma. Você nunca vai ser salvo. E ainda que você seja, é capaz de você perder a sua salvação, tá? Eu nem vou adiante mais hoje, ó. Apocalipse 19:11, né? A gente vai continuar do 11 na segunda-feira. Aí a gente vai entrar já no milênio, tá? Em nome de Jesus. Mas você pode continuar lendo. Eu nem vou continuar lendo já, ó. Vou terminar por aqui, gente. Pesquisa, estuda esse respeito, gente. Não é errado pedir oração, não é errado. A gente tem que orar uns pelos outros, não é errado. Mas não fique a vida inteira dependendo de oração de alguém. Não fique. Não fica procurando pessoas para abrir o seu coração. Isso é um erro muito grande. Não fica procurando pessoas para abrir o seu coração.
Abre o seu coração para Deus. Abre. Sabe, a pessoa que ela fala com Deus, que ela tem uma vida de oração, ela pouco vai precisar ficar falando com os outros. Pouco. Porque ela já fala com aquele que sabe de tudo, com aquele que resolve. A pessoa já levanta da oração aliviada, em paz. Como isso é gostoso. Meu Deus do céu. Como é gostoso, às vezes que eu dobro o joelho em casa aqui, sabe, começa a chorar de madrugada, chorar minha alma, uma dor na minha alma, sabe, de lutas que eu passo na vida, mas eu levanto dali leve, eu vou dormir tão leve, mas tô em paz, Aí no outro dia eu não preciso estar falando pra ninguém, não preciso estar postando nada. Aí os outros às vezes olham pra minha vida e pensam que eu não tenho um problema, pensam que tudo é maravilhoso, pensam que eu sou forte. Fala, que forte o quê? Aí as pessoas não sabem o choro que a gente tem, mas não sabem porque eu não mostro pra ninguém. Eu tenho que mostrar para Cristo, né? Eu já estou há tantos anos no Evangelho, eu não posso mais ser menino. E assim tem que ser você. Então faz isso. Procura ter uma vida profunda de oração. Não é aquela oração breve, não. É envolvimento mesmo. É envolvimento. É orar sem olhar para o relógio. É quebrantamento mesmo. É humilhar a tua alma, o teu espírito mesmo. Humilhar o teu espírito e abrir mão de tudo que você sabe. E obedecer aqui fielmente o que você lê na Bíblia. Quando a pessoa ela faz isso, meu irmão, ali, ela vai levantar dali cada vez mais forte. Ela vai levantar dali em paz. Aí, ela vai passar a ser grande no reino de Deus. E grande vai ser o galardão dessas pessoas. E em vida aqui, ela já vai receber o galardão dela. Ela já vai começar a participar espiritualmente da herança que ela tem no céu. Ela já vai participar aqui em vida já. Da alegria, da justiça, do poder, da paz. Ela vai ter aqui. Por quê? Porque ela junta galardão lá em cima. Porque ela decidiu ser grande no reino de Deus. Ela decidiu se levantar. Ela decidiu andar com Deus de verdade, não somente andar na igreja. Porque uma boa parte das pessoas só andam na igreja, mas elas não andam com Deus. Né? Ficam apoiadas nos outros a vida toda. Né? Na fé dos outros a vida toda. E ninguém pode ser salvo desse jeito. A fé dos outros pode abrir algumas portas pra gente. Pode nos ajudar em algumas coisas. A gente tem que carregar as cargas uns dos outros, sim. Uma coisa é usar a minha fé para ir pela igreja, pelas pessoas, é carregar as cargas delas. Mas para elas vencerem, para elas completarem a caminhada delas até o fim, elas vão ter que carregar as cargas delas. Carregar a carga um do outro enquanto aquela pessoa não tem força. Mas ela tem que se fortalecer. Porque vai chegar uma hora que não dá para carregar as cargas dos outros. Vai chegar uma hora também que não vai ter ninguém para ajudar. Vai chegar uma hora que aquela pessoa vai ser bombardeada. E ali, meu irmão, é ela e Deus e o Satanás. Se ela não tiver uma vida com Deus, se ela não tiver o capacete da salvação, se ela não tiver a armadura de Deus nela, como que ela vai vencer o mal? Aí chega uma hora que por mais que você ore pela pessoa, ela não tem mais força, ela não tem mais. Você ora, você jejua, você dá para ela a palavra, ela não tem mais força, porque ela foi destruída. Aí tá tudo escrito aqui, ó. Tá tudo escrito aqui como ela deveria viver o testemunho de Jesus. Amar o espírito da profecia. Mas a pessoa não ama o espírito da profecia. Ela não ama a profecia. Quando fala espírito da profecia, é toda a palavra de Deus. Toda ela. É conhecer o caminho, conhecer a salvação. É entender o porquê que Cristo morreu naquela cruz, para onde Jesus quer levar ela. Entender como ela tem que viver. Entender em Efésios 6 que ela tem que vestir uma armadura espiritual. Entender com o exemplo do apóstolo Pedro que ela tem que sair do barco, ela não pode ficar agarrada com os outros lá. Para ela ter experiência com Deus, ela tem que sair do barquinho. Ela tem que entender tudo isso com uma mulher hemorrágica. Entender que ela tem que se esforçar, que Jesus não vai mandar abrir o caminho por causa dela. Ela vai ter que se esforçar, tocar na virtude, até sair poder para curar ela. Então a pessoa tem que entender tudo isso. Está tudo escrito, está tudo na nossa cara. Só que infelizmente muitas pessoas desprezam tudo isso. Não se dedicam. Por quê? Porque vai no homem, vai no ser humano. Pessoa preguiçosa, pessoa não quer ter vida com Deus. E ela vai no homem, sempre vai no homem. Aí vai, faz um monte de coisa. Se o homem mandar dar todo o dinheiro que ela tem no altar, ela dá todo o dinheiro, porque dar dinheiro na igreja é fácil. Ou dar para Deus o coração, isso é difícil. Dar dinheiro na igreja é fácil. Pegar a condução para ir visitar profeta, apóstolo, bispo, um monte de coisa por aí para esse mundo, tudo isso é fácil. Agora negar a si mesmo, aí é para poucos. Obedecer a palavra é para poucos. Ficar falando mais do que a boca para querer falar com todo mundo, isso é fácil. Agora, se calar e acordar toda a madrugada para chorar, falar com Deus, com os demônios ali, ó, ao derredor, ali, ó, jogando dardo na mente, ó, Deus não tá te ouvindo, Ele não tá te ouvindo, Ele não é com você. Aí, meu irmão, isso aí é para poucos. Porque isso é uma guerra espiritual.
E isso daí a maioria das pessoas não querem fazer. Então elas querem pular tudo isso daí, querem ir direto no homem. Eu aponho a mão na minha cabeça, determino alguma coisa aqui. Gente, a gente precisa abrir os nossos olhos, tá? Falo isso sem medo nenhum. Sei que tem muita gente que critica com isso, não tem problema nenhum. Eu vou prestar conta para Deus. Já presto para Ele hoje, um dia que eu estiver diante dele, eu vou prestar também. E eu tenho paz que as minhas mãos estão lavadas, tá bom? Então, conheça a palavra de Deus. Vai por esse caminho excelente, que é muito maior, muito maior. Aí você vai ver como é que está escrito lá no livro de Jó. Que se você purificar as suas mãos, se você lançar para longe de você a iniquidade, você vai ver que muitos vão procurar obter o seu favor. Num período de maior angústia que eu já tive na minha vida, na minha alma, antes, na época que eu era solteiro ainda, eu estava num período terrível na minha vida espiritual, terrível. E Deus falou ao meu coração essa palavra que está lá no livro de Jó. Eu sempre volto para essa palavra aqui, ó. Jó capítulo 11, tá? Jó capítulo 11, versículo 13. Diz assim, ó. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitir habitar na tua tenda a injustiça, odiar todo tipo de coisa ruim na vida, não permitir habitar na tua vida a injustiça, ó, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Olha isso. Levantarás o rosto sem mácula, sem condenação, sem sujeira, você vai estar limpo de tudo, estarás seguro e não temerás. Olha que maravilha isso. É o que todo mundo quer. Levantar o rosto sem mácula, ser liberto, não ter nenhuma sujeira, nada que envergonha, né? Estarás seguro e não temerás, ó. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos. Ah, gente, eu amo essa palavra aqui, ó. E deles só terás lembrança como de águas que passaram. Quer dizer, você vai até lembrar, mas aquilo não vai mexer mais com você. Aquilo não vai mais pesar em você. Aquilo não vai arrebentar mais com você. Você só vai ter lembrança como de uma água que passou. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Gente, isso aqui é muito profundo. Eu amo pregar essa palavra. E quando eu pego para pregar essa palavra aqui é 1 hora. Só nesses versículos aqui é 1 hora, direto. Ainda que haja trevas, ainda que o inferno esteja tudo aí voltado para querer destruir com você. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Ainda que todos os demônios estejam contra você, vai ser como amanhã, vai ser um tempo de paz, de tranquilidade sempre, que é o que Deus quer fazer. Sentir-te-á seguro, porque haverá esperança. Aí a pessoa vai começar a ter prazer nas palavras de esperança que são para o porvir. Ela não vai ficar mais cega e agoniada, só procurando na Bíblia mensagens para resolver os problemas dela hoje, né? Verso 18, sentir-te-á seguro, porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, meu irmão, olha isso, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará. Agora, onde eu queria chegar, e muitos procurarão obter o teu favor. Olha que maravilha isso, isso aqui é para todos. E muitos procurarão obter o teu favor. Isso é maravilhoso demais. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa tem um favor de Deus. Muitos vão procurar obter o teu favor. É o que Deus quer fazer. As pessoas, o meu favor é a consolação da palavra que Deus me dá. E se você absorver isso aqui, Ele vai te dar muito mais ainda. A Bíblia fala, muitos vão procurar obter o teu favor. Não é para você ficar a vida inteira pedindo oração e pegando o favor dos outros, não. Você tem que chegar nesse ponto aqui, ó. Está seguro, tranquilo. Não. Só que para isso tem que cumprir o versículo 13 e o versículo 14. Se dispuseres o coração, tem que dispor o coração, tem que ter empenho para buscar Deus. Não só ficar pegando em celular para falar com os outros, não, para pedir ajuda para os outros, não. É dispor o coração. Peraí, a partir de hoje eu vou limpar. Chega de ódio, de raiva, chega. Tirar da alma toda a sujeira, chega. Dispor o coração para Deus. É limpar a casa quando você vai receber uma visita, né? Nem ser para isso, né? Vai limpar para tudo, é dispor o coração. Chega de coisa ruim, chega. Isso é uma disposição própria. Não achar que os outros vão fazer isso com a gente. Né? Ora para Deus limpar o meu coração. Não, você que tem que dispor o seu coração. E estenderes as mãos para Deus.
tem que ter obra para com Deus, tem que ter empenho, tem que chamar a atenção de Deus, tem que mostrá-lo, tem que estar diante dele e lançares para longe a iniquidade da tua mão, nunca mais, e não permitires habitar na tua tenda em justiça. Tem que praticar isso aqui, ó. Você tem que estudar esses 2 versículos, o 13 e o 14, passar ele na tua mente, na tua cabeça direto, orar. Meu Deus, eu tenho que viver isso aqui tem que acontecer, e você tem que martelar nisso aqui. O caminho é esse. Aí, se você fizer isso, você vai viver as promessas do versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, olha o versículo 20. É Jó, tá? Jó 11, verso 20 agora. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, e a sua esperança será o render do espírito. Olha isso. Mas os olhos do perverso desfalecerão. Você sabe o que é perverso? Perverso, biblicamente, é todo aquele que endurece o coração, tá? Todo aquele que endurece o coração é perverso. Todo. Coração perverso é coração incrédulo. Perversidade para Deus não é só quem mata os outros, não. É incredulidade. Os olhos do perverso vai desfalecer. O seu refúgio perecerá. Igreja, olha isso. O seu refúgio perecerá. Não fica buscando refúgio em pessoas. Ah, o homem de Deus, o fulano, Beltrano. Não fica, o seu refúgio vai perecer. Lembra que eu li com você, lembra que eu falei com você em Tiago, converta-se o seu riso em pranto, a sua alegria em tristeza. Ah, eu vou me alegrar, eu preciso ver o meu netinho. Eu vou me alegrar, eu preciso passear. Eu vou me alegrar, não, irmão. Você precisa ter a alegria do Espírito Santo, e essa alegria vem da intimidade. Você pode passear, pode fazer tudo isso, não tem problema nenhum. Mas a sua esperança de alegria não pode ser quando você passeia, ou quando você visita alguém, ou quando você compra alguma coisa. Se você fizer isso, se esse for o seu motivo de refúgio de alegria, tudo isso vai perecer. Tudo isso vai ser tirado de você, né? O seu refúgio perecerá e a sua esperança será o render do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? A única esperança da pessoa, eu só vou ser feliz quando eu morrer. Ah, quando eu morrer, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou ter paz. Não tá tudo errado, é para ter paz hoje. Hoje. É para ser feliz hoje, é para conhecer a Deus hoje. Mas a Bíblia diz que o perverso, a esperança dele vai ser o render do Espírito. Ou seja, quando ele morre. Mas como que a esperança dele vai ser o render do Espírito se ele não praticou o versículo 13 e o 14? Quer dizer, vai ser uma esperança falsa, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele vai esperar que ele vai ficar bem quando ele morrer, mas quando ele morrer ele vai ser condenado para sempre. Porque ele não praticou a palavra de Deus. Ele não buscou a Deus enquanto ele vivia. Então, gente, até a gente saiu bastante, né, do nosso estudo do livro de Apocalipse aqui. Porque Deus sabe de tudo, eu tinha que dar essa palavra para vocês e para quem mais vai assistir. Tá bom? Amanhã é domingo, gente. Levanta de onde você tá e vai buscar Deus em alguma igreja. Vai buscar Deus. Hoje ainda, ó, vai orar daqui a pouco, vai se humilhar. Se você tá vazio, se você tá fraco, não fica postando aí no celular, não. Larga a mão de ser criança para não falar outras coisas. Sabe? Para de ficar postando como você tá, vai chorar para Deus. Vai conhecer o Espírito Santo, vai conhecer Jesus, sabe? Vai derrama a tua alma na oração, que, meu Deus, não tem nada mais prazeroso do que isso. Nada. Nada mais prazeroso do que isso. Derramar a alma no choro, na oração. Meu Deus, que maravilha, meu irmão. Aí você levanta de manhã no outro dia, ou mesmo durante o dia, vixe, toda aquela dor, aquela tristeza, Deus já sabe de tudo. Deus já sabe de tudo. Tá na mão dele. Aí você vive em paz. Aí você vai viver todas as promessas que estão aqui e na Bíblia toda, tá? Gente, guarda essa palavra, tá bom? Se Deus quiser e Ele quer, a gente vai estar aqui de volta na segunda-feira, agora, tá? Às 10 horas da noite. Aí a gente vai pegar firme aqui, né? Falando a respeito do milênio, que a gente vai gastar aqui alguns capítulos aqui pra gente falar a esse respeito, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, Dona Glória, Dona Naildes, Dona Cristina, seu Júlio, Arilma, um abraço pra você, tá? Seu marido também, Dona Glória, né, que tá aqui por último também. Gente, Deus abençoe, tá? Ah, o irmão lá de São Caetano lá, cadê você? O irmão de São Caetano, eu vi o seu aqui, eu esqueci o seu nome. O obreiro lá de São Caetano, um abraço pra vocês também, tá? Fiquem com Deus, tá bom? Daqui a pouco eu vou curtir as mensagens de vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Vamos falar com Deus ainda antes da gente dormir, tá bom? E amanhã, em nome de Jesus, estaremos de pé, congregando para a glória de Deus, tá? Fiquem com Deus, uma boa noite e um bom descanso para todos vocês, tá? Se alguém mandar as mensagens, eu já curto e já respondo, tá bom? Deus abençoe.